Olá, tudo bem com você? Você faria uma tatuagem com o nome da tua esposa no teu pênis? E você, mulher, você faria uma tatuagem com o nome do seu marido na sua vagina ou ali na sua virilha? Muito bem, esse é o início de um pacto que se concretiza de uma forma ritualística através do assassinato de Daniela Pérez. Hoje eu quero comentar com você sobre esse documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. E quero destacar para você 6 coisas que eu considero ali uma loucura, falando no popular mesmo, uma coisa assim, muito surpreendente, que eu quero que você preste atenção ao assistir esse documentário, porque realmente é de assustar. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, é um canal que está começando, e quando você faz isso, você informa o YouTube que esse assunto é relevante para as pessoas, e se você quiser receber notificação dos vídeos que eu vou postando, basta você clicar aqui no sininho que o YouTube avisa você também, tá bom? Então, vamos lá, vamos aprofundar nesse assunto, nessas 6 loucuras do documentário Pacto Brutal. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que destacar com vocês é o próprio assassinato, de um pacto que surge entre esse casal, né, através de uma tatuagem nos genitais. Depois, então, o assassinato ocorre de uma forma ritualística. Precisa ser numa noite de lua cheia, perto de uma árvore que tem ali um significado místico. O corpo precisa ser posicionado de uma determinada forma ali dentro de um círculo que foi feito com uma semana de antecedência. O coração da vítima precisa ser exposto, e isso foi feito a punhaladas. Enfim, um assassinato ritualístico e com requintes de crueldade, né? E o seriado, o documentário, ele mostra as fotos, ele mostra as imagens dela jogado ali naquela mata, e o que é já por si só surpreendente, né? Mas o que mais me chama a atenção é o quanto esses assassinos depois ficaram como se estivesse num palco. Parece que ele nunca saiu do personagem, como se ele fosse um mártir, que tudo que ele fez por amor, ele fez para proteger a família dele, para proteger a esposa que estava grávida. Ele assumiu o crime sozinho porque ele também estava protegendo a esposa, protegendo a família dele. No final, então, ele vai construindo uma narrativa onde ele é a vítima e a Daniela é que estava assediando ele, querendo ter um caso com ele a qualquer custo, né? Então ele vai o tempo todo, né, durante aí 5, 6 anos, até chegar ao julgamento, defendendo essa tese do quanto ele é uma pessoa boa, do quanto ele é uma espécie de mártir pelo amor que ele tinha pela família, né? Então tudo ali vai se construindo uma dissimulação muito estranha, né, que convenceu muita gente naquele tempo, até que esse documentário precisou ser feito até para desmistificar, né, até para dar a memória correta aos fatos, né, tirar as versões de lado. A segunda loucura que eu vejo nesse documentário é o próprio enterro da Daniela Pérez. A multidão invade o cemitério, ao ponto da família ter que pensar em adiantar o enterro para não acontecer ali coisa pior. Porque a população achava que eles poderiam sentar nas primeiras cadeiras, né? Como se eles fossem alguém semelhante à família que estava sofrendo, aos amigos que estavam sofrendo, não só por perder um ente querido, mas principalmente pelo formato que foi essa perda, né? E as pessoas, os telespectadores da novela, os curiosos, entraram dentro daquele cemitério, causaram maior tumulto, porque eles também queriam estar presentes ali nesse enterro, como se realmente fizesse alguma importância para eles aquela perda, né? Esqueceram a pessoa, esqueceram a família, esqueceram os amigos e só conseguiram ver a artista, né? Só conseguiram ver
o personagem e esqueceram que ali também existia vidas humanas sofrendo realmente com aquela perda que estava ali. A terceira loucura que me chama bastante atenção é o saqueamento da sepultura. O quanto depois, por mais de 5 anos, a família teve que lidar com essa coisa das pessoas depredarem a sepultura, querendo roubar o corpo. Inclusive, teve que mudar de lugar, né, a sepultura, ao ponto de, no final, esse corpo ter que ser tirado dali e o corpo da Daniela Pérez ser guardado num cofre, porque as pessoas queriam violar o corpo, queriam roubar aquele corpo e levar embora, né? Então, assim, mesmo depois de morta, o corpo da Daniela Pérez continuou sendo violentada pelas pessoas, e não mais só agora por aqueles 2 assassinos, né? Isso é muito surpreendente. A quarta coisa que eu quero destacar com vocês é o papel da mídia, principalmente das revistas de fofoca. O quanto essas revistas criaram histórias, criaram novos fatos, né, ou novas ficções, melhor dizendo, para poder vender revista. Ou seja, pessoas que estavam lucrando, se beneficiando de uma morte simbólica dessa atriz, né? Porque isso dava ibope, consequentemente vendia revistas, né? Sem se preocupar com a difamação, sem se preocupar com a dor das famílias, com a dor dos amigos, né? Então vai se criando relações, vai se criando ficções e com isso a revista vai sendo vendida. Então, para mim, também essa frieza da mídia de fofocas é uma espécie de psicopatia também, né? Porque não está nem um pouco preocupado, tem um desprezo pela pessoa do outro, igual o psicopata tem, né? Então eu vejo ali também, no ato da mídia, a Daniela Pérez também sendo assassinada novamente. A quinta loucura que eu quero destacar para vocês é a da lei. Naquele tempo, se você sequestrasse alguém, se você matasse essa pessoa durante o sequestro, por alguma razão, antes de você pedir o resgate, não era considerado crime hediondo. Porque para ser crime hediondo precisava ter dano ao patrimônio. E como não tem dano ao patrimônio, não é considerado. O atentado à vida não era considerado um dano hediondo. Era considerado apenas o dano ao patrimônio, nesses casos, um crime hediondo. Então, a Glória Pérez e com mais um conjunto de pessoas movimentam a criação de uma lei para tornar assassinatos, né, para crimes contra a vida de forma premeditada, se tornasse também crime hediondos. E para isso precisava-se de pelo menos 1 milhão de assinaturas colhidas no Brasil inteiro para que no Congresso Nacional essa lei pudesse ser aprovada. Eles conseguem 1.300.000 assinaturas, mas quando eles chegam no Congresso Nacional para aprovar a lei, os deputados vão saindo de fininhos, porque ninguém quer se comprometer com uma lei que penaliza com maior severidade crimes contra a vida que são executadas de forma premeditada. É curioso isso. Por que os deputados, por que as autoridades não se comprometem com esse tipo de ação? Talvez porque nós estamos, naquela ocasião, saindo de um período forte de ditadura militar, né? E um governo militar não tem problema de danos ao patrimônio, não tem problemas de corrupção, mas danos contra a vida já era mais comum. E, portanto, ninguém queria se comprometer com agravamento de crimes dessa forma. Se não é o presidente da Câmara dos Deputados naquela ocasião lançar a pauta como urgente, urgentíssimo, e, portanto, sem a necessidade do quórum para ser votada, a lei não teria passado, porque a Câmara não teria quórum, porque todos os deputados saíram de fininhos e não apoiaram a criação dessa lei. E para finalizar, a própria ação da polícia e do judiciário
para mim é uma outra loucura, né? O delegado que fez tudo para não investigar. Se não fosse a ação da família se colocar como detetive e investigar todos os pormenores, o crime não teria sido elucidado com a grandeza de detalhes que foi elucidada. Os frentistas que viram o momento que a Daniela Pérez foi pega, o lavador do carro que depois lavou e percebeu que aquilo era sangue, né, que sujou aquele carro, pessoas muito simples, mas que tinham medo do que iria acontecer com eles, tinham medo da justiça. Veja só, a população ter medo da justiça é algo muito sintomático, é algo muito bizarro, algo que deveria estar ali para proteger as pessoas de bem e garantir a justiça, causa medo nas pessoas ao ponto de ter ficado muito difícil convencê-las a dar o depoimento. Então veja, todas essas questões nos mostram duas coisas. O primeiro é que a Daniela Pérez foi morta várias vezes. Ela foi morta pela população que invadiu aquele cemitério e violava aquele túmulo. Ela foi morta pela mídia, ela foi morta pela Câmara dos Deputados, pelos policiais, pelo judiciário de uma certa forma. Ou seja, ela foi assassinada por muita gente e não só por Guilherme de Pádua e sua esposa, que, diga-se de passagem, teve um grande ibope depois, né? E ficou famoso, chegando 50 cartas por dia no presídio de mulheres que queriam se casar com ele. E aí nós temos então mais uma loucura, né? As pessoas querendo se casar com um psicopata, né? O que nos mostra o quanto o nosso processo civilizatório ainda está carente dessa palavra que é ser humano, desse ideal que é ser humano. Está faltando muito na nossa sociedade para nós alcançarmos alguma civilidade, não é verdade? Então, quando você for assistir esse documentário, preste atenção não só na loucura do assassinato, mas na loucura de todo mundo, de todo o contexto social que acaba envolvendo esse crime, tá bom? Obrigado pela tua atenção. Se inscreve aqui no meu canal, clique no sininho e até o próximo vídeo.